Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa live. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu agradeço a Deus primeiramente pelos novos inscritos e por aqueles que ainda não irão, por aqueles ainda que irão se inscrever. E desejo que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família aqui do canal Democracia Espiritual. Então, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários. Quanto mais like vocês derem, é melhor. Compartilhe para que essas mensagens cheguem a outras vidas, a vidas que um dia, como nós, estivemos presos no sistema religioso ou numa graça misturada. Quando eu falo sistema religioso, eu estou falando de uma graça misturada também, uma graça com fermento ainda, entendeu? Então veja, o tema dessa mensagem que eu quero trazer aqui para nós, né, para os irmãos, o tema da mensagem é: no reino não existe maior. Ou seja, no reino de Deus não existe maior. Esse é o tema da mensagem. Amém? E o versículo inicial se encontra aqui em Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 29. Amém? Ao versículo 30, que diz assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles era o maior. Veja o que está escrito aqui, o que o Lucas escreveu. Lucas escreveu aqui que houve entre eles quem? Os discípulos que andaram com Jesus, os discípulos que foram escolhidos por Jesus, os 12. Dentre eles, nós sabemos quem é Bartolomeu, Felipe, Pedro, Tiago, João, o próprio Judas que o traiu, o traidor, André, o irmão de João, de Pedro. Então, houve, como é que se diz, contenda, ou seja, houve desavenças, né, entre eles, entendeu? Entre os discípulos, houve discussão, houve contenda. Entre eles, qual deles seria o maior? Entendeu? Então veja, e houve também entre eles contenda sobre qual deles era o maior. Versículo 25. E ele lhe disse: os reis dos gentios, Jesus vai responder, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Eu vou ler nessa outra tradução aqui, ó. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vós não pode ser assim. Ao contrário. Olha, ao contrário. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Versículo 29. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Veja, Jesus falando. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Isso aqui já aconteceu, nós sabemos que Jesus estava falando aqui com relação ao seu reino,
quando o reino fosse estabelecido. Eu vou ler nessa outra tradução aqui, que eu gosto muito dessa tradução aqui, que diz: os discípulos tiveram uma forte discussão para saber qual deles era o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não podem ser assim. Ao contrário, o mais importante deve ser como o menor importante, e o que manda como que é mandado. Quem é o mais importante? Quem é o mais importante? O que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vós eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Veja, Jesus está aqui antes da cruz. Jesus ele veio anunciando o reino de Deus. O reino de Deus que é espiritual. O reino de Deus que já foi estabelecido na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. E nós sabemos que o reino é espiritual. Nós sabemos que nós já estamos, ou seja, nós já nascemos na plenitude da graça, na plenitude do reino. E, voltando para o texto aqui, houve contenda, discussão entre eles, entre os 12 discípulos que andavam com Jesus. E essa discussão foi gerada porque eles começaram a se perguntarem entre si quem era o maior no meio deles. Ou seja, entre eles, entre aqueles discípulos que andavam com Jesus, que andavam com o Messias, que andavam com o Salvador, o Remidor, o Messias que veio remir Israel. Então, houve essa contenda. E Jesus é muito claro aqui ao responder. Olha o que ele diz aqui, ó. E houve também entre eles contenda, sobre o qual entre eles era o maior. E Jesus disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja o menor, e quem governa, como quem serve. Veja que Jesus estava falando isso. E ele vai continuar aqui, ó. Pois qual é o maior quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Entendeu? E isso aconteceu na segunda manifestação da vida do Filho do Homem, quando o reino foi estabelecido. Os discípulos pregaram a mensagem do reino de Deus, e quem ouviu, quem deu ouvido, entendeu? Na grande tribulação, quando o reino foi estabelecido com a queda do templo, nenhum daqueles que deram ouvido às palavras ensinadas do reino, que o reino estava próximo, nenhum foram mortos pela espada do general Tito. Entendeu? Então veja, aqui em Lucas capítulo 9, voltando, Jesus diz, ó, que aquele que entre eles, né, não poderia haver maior, não poderia haver disputa, porque aquele que quisesse ser o maior seria o menor, seria aquele que servisse. Era isso que Jesus estava falando aqui. Olha o que Jesus diz, ó. Mas não sereis vós assim antes.
o maior entre vós seja como o menor, e o que governa, e quem governa, como quem serve. Entendeu? Era isso que Jesus estava dizendo, porque no reino de Deus, ô glória, não existe maior, não existe menor. No capítulo 9, versículo 46, voltando mais um pouco, Jesus vai dizer aqui no capítulo 9, versículo 46 ao 50, olha o que está escrito aqui, ó. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos sou o menor, esse mesmo é grande. Então veja, para Jesus, o menor, aquele que serve, é o maior no reino de Deus. Mas hoje é diferente, meu irmão. Jesus está falando isso aqui antes da cruz. Antes do estar consumado. E houve um período de peregrinação entre os dois pactos se cruzando, até a parousia, onde o reino de Deus foi estabelecido, justamente na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então ele diz aqui, ó, e respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então veja, o que Jesus fala aqui, ó. Jesus leu o pensamento deles. O Espírito que estava em Jesus era o próprio Deus. Jesus era 100% homem, 100% carne, era duas naturezas, a carnal e a espiritual. E no versículo 48 Jesus disse: e disse-lhe, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Mas hoje é diferente. No século 21, os líderes religiosos, os pastorzão, os teologão, os sabe-tudo, só que não, eles, por querer estarem no poder, querer estar por cima, para que as pessoas venham ser subjugadas por eles, para que as pessoas venham reconhecer eles como homens de Deus, respeitar eles como os intocáveis. Outros têm teologia, aí a soberba entra no coração desses homens, achando eles que eles são maiores, que eles são maiores, que eles são intocáveis, entendeu? Que eles são diferenciados. Não. No reino de Deus não existe maior nem menor, nem menor. No reino de Deus não existe maior e nem melhor do que o irmão. Por que é que os líderes religiosos não querem largar o osso da sua liderança? Porque nós sabemos que pastor nunca foi título, era um dom. E esse dom terminou no ano 70. Eram aqueles que ensinavam, que instruíam. Os presbíteros da época também, eles instruíam. Você está entendendo? Mas acabou, tudo isso acabou em 70. Mas isso na ordem eclesiástica, sabe? Para eles aí, que eu fui até um dia ungido, né, pelo homem como presbítero, isso para mim nunca quis dizer nada. Porque sempre quem me conheceu sabe que o que interessa para mim é ser filho. E filho uma vez, ou glória, filho para sempre. A filiação que nós temos de filho já é o bastante para nós. E no reino de Deus, na graça de Deus, nós que estamos na plenitude da graça, na plenitude do reino, entendeu? O importante para nós é sermos filhos. E filho uma vez, filho para sempre. Perdão. Filho uma vez, filho para sempre. O importante é a filiação. E essa filiação de filho ou de filhas, ninguém pode tirar. Não. Porque o Pai conhece aqueles que são seus. O glória. Então veja, meu irmão. Que houve aqui entre eles, entendeu?
uma discussão novamente, qual deles seria o maior. E Jesus vai dizer, ó, Jesus leu o pensamento deles e disse-lhe, no versículo 48, no versículo 47, mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si e disse-lhe, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande, esse é o maior. Então, no reino para Deus não existe maior. Aquele que é humilde, entendeu? Se torna maior. Por quê? Porque ele entende que no reino de Deus, o maior é o Pai do Espírito. É ele que é o maior, o glória. Sempre foi e sempre será o maior. Mas os homens estão querendo honra e glória para si, méritos humanos. Por isso que eles não largam o poder, o osso. Eles não querem largar o osso por causa do poder, do dinheiro do povo, que eles vivem ostentando do dinheiro do povo. Eles querem ser reconhecidos nos holofotes, nas câmaras, nas capas de revistas, nos jornais, nos holofotes. Eles querem ser saudados nas praças. Assim foi com os fariseus da época, e Jesus chamou a atenção, lá em Mateus capítulo 23. Então veja, aqui em Mateus capítulo 18, vamos para Mateus capítulo 18, outra passagem. Jesus falando isso antes do reino ser estabelecido. E no versículo de número 1 até o versículo 5 diz assim, ó, o maior no reino dos céus, aqui a epígrafe, aqui em Mateus capítulo 28, capítulo 18, que diz assim, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Veja a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Veja a pergunta que eles fazem para Jesus. Naquele momento ali, entendeu? Vamos ler nessa outra tradução aqui. Eu gosto dessa outra tradução. Olha, naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino do céu? Veja que eles chegaram para Jesus, aqui em Mateus capítulo 18, e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus, no reino de Deus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, lembre-se disto, se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino do céu. A sensibilidade de uma criança, porque a criança não é soberba, entendeu? A criança tem a sua parte de inocência. Agora o homem, ele por se deixar levar pela jactância, pela presunção, pela prepotência, pela arrogância, pelo um curso de teologia que ele tem, ou por ele ser uma liderança numa congregação, e recebendo o nome de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, ele se torna soberbo. E Deus, ele não tem nada a ver com soberbos. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver. Você vai ler e você vai ver. Deus quebrando o soberbo. E até hoje é assim. Eu creio que até hoje é assim. Quantos soberbos Deus já quebrou? Porque a própria palavra vai julgar, meu irmão. A própria palavra vai fazer justiça com soberbo. Soberbo, ele se acha. Soberbo, só ele é que sabe. Ele não quer dar ouvido a ninguém. O jactancioso, o prepotente, o arrogante, o soberbo, o jactancioso, ele se acha melhor em todas as áreas. E ele diz que as pessoas que têm inveja dele, têm ciúme dele, quer ser igual a ele. Ô, meu irmão, ninguém quer ser igual a ninguém, meu irmão. Porque se eu fosse servir a Deus e fosse ser exemplo, tomar, por exemplo, alguns líderes religiosos que tem aí, que nos bastidores faz miséria, eu jamais serviria ao Senhor. Se fosse para servir ao Senhor, por exemplo, de alguns homens aí. Pessoas falando mal de alguns homens aí, que no oculto aí, vive fazendo coisa aí.
e chegando ao ouvido dos ímpios, os ímpios comentando, e chegando ao nosso ouvido também. Deus que me livre, Deus que me guarde, meu irmão. Deus que me guarde. E essas pessoas ainda se acham melhores, entendeu? Mais justos do que até o próprio Jesus que andou na terra. Entendeu? E as pessoas sabendo, as pessoas comentando, não da vida deles do passado, mas da vida deles aqui do presente. Os exemplos que eles vivem dando, e vivem na graça, fazendo da graça a libertinagem. E aí, doutor? Então veja que eles chegaram para Jesus e perguntaram quem era o maior. Aí Jesus vai continuar aqui, ó. Lembre-se disto. Se vocês não mudarem de vida e se não tornarem como criança, nunca entrarão no reino do céu. O mais importante no reino do céu é quem se humilha, ou seja, o maior no reino dos céus é quem se humilha e se torna como esta criança. E quem recebe em meu nome uma criança, como está me recebendo, ou seja, está me recebendo. Veja nessa outra tradução que diz aqui no versículo 5, ó, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Versículo 4, ele diz aqui, ó, e aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Então, o reino dos céus, no reino de Deus, o reino dos céus aqui não está falando da eternidade, está falando do reino de Deus, o reino que era espiritual, que seria estabelecido e que foi estabelecido no ano 70. Jesus, quando falou aqui, foi antes da cruz. O reino só foi estabelecido no ano 70. Claro que Paulo já falava do reino, das coisas do reino, como por exemplo em Romanos capítulo 14, versículo 17, estava tendo uma contenda ali, porque uns achavam que poderiam comer de tudo, outros achavam que poderiam comer de tudo e beber de tudo. Outros não, discordavam que não poderiam comer de tudo e nem beber de tudo. Aí Paulo escrevendo aos romanos, porque ali era uma comunidade de judeus e gentios ali, e Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem foi justamente para estabelecer o reino de Deus, que é espiritual. E todos nós, depois do ano 70, depois da segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, onde ele veio estabelecer o reino, estabeleceu o pacto da graça, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, entendeu? Então, todos nós que nascemos depois do ano 70, já nascemos debaixo da plenitude da graça, debaixo da plenitude do reino. Veja, meu irmão, como é claro isso aqui. No capítulo 20 de Mateus, vamos para Mateus capítulo 20, no versículo 20 diz assim, olha, Mateus capítulo de número 20, Mateus capítulo 11, Mateus 11, vamos lá para Mateus 11, Mateus capítulo 11, desculpa aí, do versículo 11 ao 15 diz assim, olha, Jesus está falando aqui com relação a João Batista. João, conhecido como Batista, primo de Jesus. Então veja, Jesus vai dizer aqui, ó, olha o que Jesus vai falar aqui, ó, a respeito de João. Em verdade vos digo, no versículo 11, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. João o Batista. Vou ler novamente, desculpa. Mateus capítulo 11, versículo 11 diz assim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja Deus falando a respeito de João Batista. Que aquele que nascido de mulher, nenhum era maior do que o João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja Deus elogiando, exaltando João Batista, mas ao mesmo tempo ele dizendo, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Porque para Deus, entendeu? Porque Jesus ali, o Espírito que estava em Jesus ali, era o próprio Deus. Entendeu? Então, para o Pai dos Espíritos, no reino de Deus, que é espiritual, não existe maior. Mas aquele que é humilde, esse sim é o maior no reino de Deus.
Porque no reino de Deus não prevalece a jactância. No reino de Deus não prevalece a soberba, a prepotência, a arrogância. O eu sou, eu faço, sou eu ganho almas para Jesus. Você não ganha ninguém para Jesus. Você pode pregar a palavra de Deus e através da palavra, do evangelho, o Espírito Santo é que faz. É o Espírito Santo que convence. Nós apenas somos instrumentos capacitados por Deus, ministro de uma nova aliança, mas os homens estão aí querendo ser Deus, até maior do que Deus. Eles querem glória para si. E no reino de Deus, a glória não é para o homem, o mérito não é para o homem. Porque as vidas, os filhos de Deus já vieram escolhidos, os espíritos vieram só numa peregrinação, num corpo de carne e sangue aqui na terra. Ninguém ganha almas para Jesus. Isso aí é jactância, isso é coisa do sistema religioso, onde eles vivem na disputa, quem ganha mais, quem prega mais, quem faz mais, quem cura mais. Você não cura ninguém, doutor. Quem cura é Deus. Tem tantos homens aí que dizem, eu orei, curei não sei o quê. E aí, vem cá, pessoas foram curadas. E quantas pessoas, até da própria família, que passou mal e vocês não conseguiram com as suas orações fazer com que aquela pessoa não padecesse e fosse à sepultura. Ninguém ganha almas para Jesus. Isso é jactância, isso é coisa do sistema religioso. E o que a gente vê aí é homens, até que se dizem estão em graça, que dizem que são humildes só de boca, falam de amor só de boca, de misericórdia, mas nas práticas, meu irmão, a gente vê as atitudes, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. A gente vê, meu irmão, a hipocrisia desses homens. Esses homens se achando poderosos no poder, eles querem isso aí, eles querem poder, eles querem fama, eles querem sentar, entendeu? Eles querem estar numa cadeira, numa posição de pastor. Pastor não, meu pastor é o Espírito Santo que está em mim, ô glória. Hoje eu entendo que meu pastor não é um homem para me ditar regras, para dizer o que eu tenho que fazer ou não. E até para me colocar à prova. O meu pastor é o Espírito Santo. O nosso pastor, nós que estamos em graça, é o Espírito Santo. Ô glória. Entendeu? Então veja. Imagine, tem muitos homens, meu irmão, muitos homens que se acham maior no reino de Deus. Entendeu? A pretensão desses homens, do coração desses homens, o levam, a pretensão do coração desses homens, levam para o orgulho, para a soberba, para a prepotência, para a arrogância, para a jactância, meu irmão. Eles se acham, eles têm um espírito de grandeza, entendeu? Sobre eles, achando-se que são grandes, que são maior, que são mais importantes. É um xodó, Deus tem seu xodó. Que xodó, meu amigo? Xodó é uma banda de forró lá do Rio Grande do Norte, a banda Xodó. Deus tem seus filhos e trata seus filhos iguais. Não existe essa de maior no reino de Deus, entendeu? Mas para soberbo, prepotente, como tem alguns líderes religiosos aí, eles são os maiores, os melhores. Eles estão com a verdade, só que não, doutor. Não existe maior nem menor no reino de Deus, nem maior nem melhor. No reino de Deus todos são iguais. E na cruz, Cristo nivelou todos iguais. Não existe maior nem menor no reino de Deus. Entendeu? Então veja, é muito claro isso aqui, minha gente. É muito claro, mas alguns homens, entendeu? Estão se achando com um sentimento de grandeza. Isto é terrível, meu irmão. Isso é terrível. Um sentimento, um espírito de grandeza, de poder, de jactância, de ser melhor, de ser maior. Isso não é normal. Isso nunca foi normal. Isso é uma doença, meu irmão. Que esses homens têm que ser tratados, ser curados e cair em si. A soberba está na carne do homem. Está em todos nós, mas nós não podemos se deixar levar por essa soberba, por essa jactância, por essa maldição. Isso é uma maldição, meu irmão, que nós temos que combater, não deixar isso prevalecer.
Entendeu? É isso que a gente vê hoje nas igrejas, é homem se achando maior e melhor. Homem se achando maior e melhor do que outros. Entendeu? Você tem que ver, você veja Jesus falando de João Batista, que os nascidos de mulheres não tinha nenhum maior do que João, mas o menor no reino de Deus era maior do que João. Mas o crescimento de João foi falar e cumprir. O crescimento de João foi falar e cumprir na sua pequenez, entendeu? Diante de Deus, diante do Messias e diante dos homens. João provou isso. Veja aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, eu quero adiantar, versículo de número 1. Vamos ver aqui, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha, eu vou aqui adiantar aqui, no versículo 11 diz assim, ó, e eu em verdade vos... Olha, não vamos ler o versículo 11, diz assim, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. João batizava para o arrependimento, o batismo da lei de Moisés, o batismo da purificação. Ó, ele diz assim, ó, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja aqui a humildade de João. Veja a humildade de João. Aí ele diz mais aqui, ó. Olha. É isso aqui mesmo. Então, veja o que João disse. Em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. João exaltando o nome do Messias, de Jesus, de Nazaré. O Jesus da carne. Veja o que João fala a respeito do Messias. A humildade desse homem. Entendeu? Aqui em João capítulo de número 3. Vamos para João capítulo 3, né? Aqui no versículo 30, é o 30? João 3, versículo 30, eu quero adiantar. João 3, capítulo de número 30. João 3, versículo 30, diz assim. Olha o que João vai dizer aqui, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Veja João exaltando o Messias, exaltando aquele que era maior. E veja que João, ele recebeu, veja a grandeza de João. João recebeu, João foi escolhido, João foi o último profeta que profetizou acerca do Messias. Ele profetizou e ele viu. Imagine, meu irmão, João foi aquele que veio abrindo caminho para aquele logo em seguida que era maior do que João. João veio falando do reino de Deus que estava próximo. E depois ele veio abrindo caminho, discorrendo o caminho, pregando o evangelho do reino, anunciando a vinda de Cristo, anunciando o reino de Deus que estava próximo. Anunciando que aquele que viria era maior do que ele, era maior do que todos. Imagine hoje, se Deus tivesse escolhido alguns pastores aí, alguns homens aí, para ser o último profeta e ter profetizado e ter recebido a incumbência de ter profetizado a respeito do Messias e ter visto. Porque João, ele profetizou a respeito do Messias e ele viu. Isaías não viu, Jeremias não viu, Daniel não viu, Abacuque não viu, Sofonias não viu, Elias não viu, mas João Batista ele viu, ele profetizou a respeito do Messias e ele viu.
Imagine se fosse alguns homens hoje. Porque hoje, né, é diferente de alguns homens que tem por aí, alguns líderes religiosos que se acham que é maior, entendeu? Mas nós que estamos em graça, nós que estamos no reino de Deus, nós sabemos que não existe isso, não existe mérito para homens. Não existe. No reino de Deus, que é espiritual, onde o Pai reina, onde Ele é o maior, onde Ele é o cabeça, não existe aplausos para o homem, não existe luzes, holofotes, meritocracia, não existe glória para o homem, não. No reino de Deus, a glória é para o Pai dos Espíritos. Ele governa, Ele é o cabeça. Não existe glória para os homens, não existe glória para si mesmo no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Se você faz, não precisa estar divulgando, mostrando o que você faz. Isso é jactância. Isso aqui é soberba, isso é prepotência, meu irmão. Não precisa estar dizendo, eu fiz, eu faço, não. Porque isso é o sistema religioso que trabalha com isso. Em Romanos capítulo 3, versículo 27, olha o que Paulo diz aqui, ó. No reino de Deus, na graça de Deus, não existe jactância. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 3, versículo 27, diz, olha, onde está logo a jactância, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé, mas pelas obras da fé. Ou seja, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Pelo ministério do Espírito. Não existe jactância. Não existe meritocracia para o homem, para si mesmo. Para nós pregadores da graça, para aqueles que estão no sistema religioso e para aqueles que pregam a graça misturada. A glória é para Deus. A glória é para o Pai dos Espíritos. Para Iau. A glória é para Ele. E não para o homem. Entendeu? Não, mas hoje os homens, eles querem estar por cima, eles querem estar no poder, achando que são que são melhores. Ei, no reino de Deus não existe jactância, no reino de Deus não existe maior nem melhor, no reino de Deus somos todos iguais, onde Ele é o cabeça da igreja, é Ele que governa, oh glória, e nós como filhos, nós somos governados, nós somos guiados pelo Pai dos Espíritos. Não existe jactância para o homem no reino de Deus. Entendeu? Veja o que Paulo diz aqui. Mas alguns homens, alguns líderes religiosos, eles estão se achando. Eles se acham, meu irmão. Por causa da soberba, por causa do orgulho, da prepotência, da jactância. Eles se acham que são melhores, eles têm uma autossuficiência por causa do poder. Isto tem levado alguns a se programarem. É isso que acontece. Eles fazem isso. Principalmente, eles dizem assim, eles se acham e dizem principalmente essas palavras. Olha, eles dizem assim, eu faço, eu sou, eu oro e acontece a cura, eu salvo, eu ganho algo. Mas você não salva ninguém, você não ganha ninguém para ninguém, meu irmão. Pare disso, isso é jactância, isso é prepotência. Eu preguei, aconteceu, só vai se eu for. Quando eu prego, quando eu oro, eu fui, eu faço, eu fiz. Isso é jactância, isso é competição, é eu. Isso é competição. E no reino de Deus não existe competição de maior. Quem é maior? No reino de Deus existe uma competição, sim, em não ser maior, em não ser melhor. No reino de Deus não existe competição, mas em contrapartida, no reino de Deus existe sim, se é para ter competição, mas a competição não é de ser maior e nem de ser menor. No reino de Deus, a competição é que temos que ter em sermos iguais aos nossos irmãos. Não existe ser maior nem melhor. Se tem uma competição no reino de Deus, é a gente ser humilde e reconhecer que o nosso irmão é superior a nós, porque cadê que vocês querem considerar os seus irmãos superior a você? Está escrito, Paulo falou isso aos Filipenses. A competição não pode ser jamais
para ser melhor ou maior. Não. Não é isso. Se há competição no reino de Deus, não é para ser maior, nem melhor, nem grande, nem ter um espírito de grandeza. Não. Nem ter reconhecimento. Não é para se tornar o melhor nem o maior. Isto é jactância. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 3, olha o que ele diz aqui, eu quero apressar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, 6 e 7, ele diz aqui, estava tendo divisão nessa igreja, essa igreja recebeu muito, tinha muito dons, mas era uma igreja menina. Olha o que Paulo diz aqui, estava tendo divisão na igreja. Um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que era Pedro. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 5. No capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, olha. No versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Ele se coloca, quem é Paulo? Quem é Apolo? Olha. Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Vou ler novamente o versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, quem foi? É Cristo, versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ô glória! Veja que Paulo, ele tinha esse reconhecimento, entendeu? E nós que nascemos depois do ano 70, nós que estamos na plenitude do reino, na plenitude da graça, não estamos competindo quem é o maior, quem faz mais, quem pode, quem foi que fez, quem faz, quem vai. Não, eu posso, eu faço. Não, eu ganho almas para Jesus. Você não ganha ninguém para Jesus. Você não ganha ninguém. A gente prega o evangelho e o Espírito Santo é que faz. É o Espírito Santo é Deus que dá o crescimento. É o Espírito Santo que convence. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Entendeu? Então, isso é jactância, isso é sistema religioso. Não queira mérito para você, entendeu? Não queira mérito para si mesmo, porque no reino de Deus não existe o mérito. Dentro do reino de Deus é ser o menor, é ser humilde, ou glória, entendeu? Então veja, veja aqui, os pastores, os bispos, os apóstolos, eles se acham, entendeu? Eles se acham o dono da igreja é um, entendeu? Não existe o homem aqui ser dono da igreja. No reino de Deus não existe jactância, não existe maior, entendeu? Então veja, para terminar, Filipenses capítulo 2, eu quero terminar com Filipenses capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3 diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, olha, eu vou ler novamente o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, olha, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você quer considerar? Você não quer considerar o seu irmão superior a você. Mas isso é o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não existe maior nem menor. O reino de Deus, o maior, é o Pai dos Espíritos. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Não existe maior nem menor no reino de Deus. O reino de Deus já foi estabelecido. Quem quer ser maior é os pastores, é os pastorzão, é os bispos, é os apóstolos, é os teologão, os sabe tudo, só que não. Isso é soberba, isso é jactância, isso é prepotência, arrogância. No reino de Deus, nós que estamos em graça, nós que estamos na plenitude do reino, nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. No reino de Deus não existe maior nem menor. O maior no reino de Deus é aquele que se torna menor, é aquele que é humilde. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.